Meus irmãos, nos primeiros capítulos de Efésios que nós já vencemos na nossa série de mensagens sobre a nova sociedade em Cristo, já passamos o primeiro capítulo, o segundo, hoje adentraremos no terceiro capítulo. O apóstolo Paulo, irmãos, nos dá a grande e mais emocionante porção acerca dos salvos em Cristo, especialmente naquele tempo, sobre os gentios e os judeus convertidos ao Evangelho, que havia de fato uma separação desses dois povos, e em Cristo tira-se então toda a barreira que separava esses dois povos, e agora uma nova sociedade em Cristo se estabelece como igreja do Senhor, independente da raça, da tribo, indiferente de qualquer tipo de linhagem de raça. Então ele lista nos dois primeiros capítulos, irmãos, muitos privilégios e bênçãos que de forma incrível o Senhor assim derrama sobre eles, estabelecendo este novo povo, concedido então como o título de meu povo pela fé. E o Senhor então, irmãos, de forma abundante, abençoa este novo povo, esta nova sociedade em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo exibe aqui o seu louvor em um extraordinário suprimento de tudo aquilo que o Senhor, com bênçãos espirituais, derramou sobre o povo pela fé nele, em Cristo. Ele então, irmãos, falou da grande libertação do seu povo, e isto nos inclui como povo de Deus, através da fé no sangue de Cristo ali derramado na cruz. E nós podemos perceber, irmãos, que isto nos faz sermos elevados a uma condição em que a carta aponta de forma muito categórica pontos que são maravilhosos, como, por exemplo, a maravilhosa redenção que nos alcançou, e que alcançou os gentios, e que alcançou os judeus, e formando assim um novo povo, a herança celestial que nos foi dada através desta maravilhosa redenção, e a habitação do Espírito Santo, nós como corpo de Cristo, assim somos a habitação do Espírito Santo, e a paz de Deus concedida por meio do sangue sacrificial. Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele faz ainda um destaque de perdão alcançado, derramado, ofertado, em Cristo Jesus, o que de acordo com as riquezas de sua maravilhosa graça, este seria então uma consequência desta graça que foi derramada em perdoar pecadores, e assim nesta nova sociedade, judeus e gentios, com toda a sabedoria e entendimento feito pelo próprio Deus, nos assim fez como povo dele, e fazendo assim, irmãos, algo extraordinário que ninguém poderia fazer, somente a pessoa de Cristo. Observemos novamente, irmãos, o quadro inteiro da carta aos Efésios, nos dois primeiros capítulos que nós podemos já ministrar, que este povo, isto constitui-se então essa nova espécie da humanidade, sendo então este corpo, sendo então, irmãos, concidadãos do céu, de uma pátria celestial que nos inclui para um plano muito mais elevado do que situações circunstanciais da sociedade ou de ideologias. Somos membros então da família divina, e podemos assim dizer, somos irmãos, pois assim nós fomos feitos filhos de Deus quando recebemos a Cristo em nossa vida. O Evangelho de João nos aponta de forma muito categórica esta posição, e assim somos um edifício vivo, somos pedras vivas que são ajustadas neste edifício, em que ao longo da nossa vida nós vamos sendo aperfeiçoados para a glória do nome do Senhor. Pela cruz, irmãos, isto foi possível. Estamos então em paz com Deus, e estamos também em paz com o próximo, com os irmãos e com aqueles que estão ao nosso redor. Isto de fato, irmãos, nos coloca exatamente nesta perspectiva de um povo em que a cruz foi exatamente o ponto alto de toda esta envergadura redentiva em Cristo Jesus. E, meus irmãos, esta unidade não vem de uma organização, essa unidade ela vem de um organismo vivo. Esta unidade ela é pregada por Paulo então, e não procede de um ritual ou de nenhuma outra coisa que não seja um relacionamento com Deus e com o seu povo. Por esta razão, esta unidade ela não resulta de uma liturgia meramente assim falando, mas de um gracioso amor do próprio Deus para com o seu povo. E esta unidade, irmãos, chama-se Cristo. É aquilo que nos une, é aquilo que nos faz povo de Deus. Todas essas verdades, então, constituem uma posição salvadora,
redentiva por meio do sacrifício de Cristo e o seu povo a esta altura de uma vocação que foi falada pelo apóstolo Paulo exatamente no capítulo 3, o qual eu convido você a abrir a sua Bíblia e poder ler comigo os primeiros 13 versículos, Efésios capítulo 1, versos do 1 até o 13, sentados como vocês estão, vamos fazer esta leitura. Diz assim a palavra de Deus: por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios, se é que vocês ouviram falar a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada em favor de vocês, pois, segundo uma revelação que me foi dado, a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Verso 4, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim confiada, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que, durante tempos passados, esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. E isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito de que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Verso 13. Portanto, eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Vamos orar neste momento, irmãos. Pai Santo e Eterno Deus, nós rendemos graças a Ti, Senhor, por uma vez mais o Senhor está nos dando esta oportunidade de poder compartilhar da Tua Palavra. Ó Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo que vamos passar aqui. Vai adiante de nós, Senhor, de nós nesta ministração. Que, ó Deus, Teu Santo Espírito, ó Pai, opere maravilhosamente em nossos corações, dando-nos, ó Deus, iluminação à mente para a compreensão clara da Tua Palavra. E, ó Deus, nós somos gratos a Ti, Senhor, por esta porção, que possamos ser por ela, pela Tua Palavra, alimentados. Em Cristo Jesus nós Te oramos e Te agradecemos. Amém. Meus irmãos, estamos diante, irmãos, de uma porção riquíssima, né, deste ensinamento acerca que o apóstolo Paulo, então, ele traz com detalhes extraordinários acerca daquilo que nós fomos ou que nos tornamos sociedade nova em Cristo, e especificamente neste contexto, gentios e judeus que não se aceitavam, aliás, os gentios não eram aceitos no meio dos judeus, e em Cristo Jesus esta barreira foi retirada, como nós falamos inicialmente, e tornou-se então agora um novo povo, uma nova sociedade em Cristo. Efésios, irmãos, era uma igreja, né, pelo apóstolo Paulo, amada, e ele tinha todo esse cuidado, né, pastoral, de poder então instruir aqueles irmãos a estas verdades tão ricas que já foram ministradas aqui no primeiro capítulo, no segundo capítulo. E Paulo estava então, irmãos, escrevendo aos Efésios da sua prisão, onde estava em Roma, e é um contexto difícil, pois ninguém está feliz sendo preso, né, normalmente falando, mas ali estava o apóstolo Paulo escrevendo então para favorecer aqueles crentes diante da sua fé, explicando a natureza então do propósito da igreja que ali se desenhava nas suas palavras, numa ação de Deus sendo ali demonstrada, de conhecimento tão maravilhoso. Sem dúvida, irmãos, o apóstolo encontrava-se mergulhado profundamente por motivos de suas convicções acerca daquilo que Cristo fizera na vida daquele povo. Pelos gentios, em uni-los aos judeus,
de forma muito clara e livre, assim a igreja forma-se, como também por si mesmo, como instrumento de Deus, para que este ensinamento pudesse chegar até aqueles irmãos, e apesar, irmãos, dos seus sofrimentos, humanamente falando, mas de uma alegria espiritualmente falando também. Havia alegria no coração do apóstolo ao escrever, mesmo estando preso, para reforçar, para poder confirmar esta fé, essa alegria de poder ver então a igreja do Senhor sendo unida por judeus e por gentios. Observe, irmãos, que na realidade o apóstolo Paulo, ele nos constrange com suas palavras de exaltação a Cristo. Mas há um constrangimento neste ensinamento em que ele escreve na sua carta, trazendo-nos a reflexão, irmãos, de que um despreendimento extraordinário havia na vida do apóstolo Paulo, para que aquele povo pudesse então ver e compreender que com a sua própria vida, ele sem reservas, ele foi um homem que se dedicou à causa da igreja, a poder confirmar as igrejas, a poder plantar igrejas, inaugurar igrejas, ver o povo de Deus sendo ali ajuntados como alcançados por esta graça bendita. O apóstolo Paulo foi este homem que, mesmo na condição em que ele se encontrava, ele não mediu palavras de expressar esta alegria, de expressar também a sua humildade, de não reconhecer em si como alguém tão importante para assumir uma missão tão grandiosa naquele contexto em que ele vivia naquele momento. Então, 2 capítulos graciosos já se passaram, capítulo 1 e 2. Paulo continuou então a exaltar esta grande salvação, passou agora a falar de coisas muito mais profundas, e ele expõe, irmãos, a doutrina da salvação e seus numerosos benefícios em Cristo Jesus que aquele povo recebeu em fé. Queridos, no início então do capítulo 3, aqui que nós lemos, seu fluxo então eufórico de pensamento foi suspenso momentaneamente, para que agora ele pudesse fazer um anúncio daquilo que era resultante de todas essas verdades, quando ele fala que por esta razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, e é por causa de vocês, gentios, que assim ele começa a escrever o capítulo 3. E meus irmãos, nós podemos então irmos ao texto sagrado e poder ver exatamente esta expressão no primeiro versículo do capítulo 3. A gente observa, irmãos, que Paulo escreve: por esta razão eu, assim como nós falamos, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, dos gentios. E meus irmãos, o apóstolo Paulo dá uma explicação muito esclarecedora, ao mesmo tempo em que ele abre o seu coração nas entrelinhas desta carta, e assim nós podemos compreender que ele fala neste capítulo 3, de coisas, irmãos, que são de fato maiores do que ele. E ele então começa a falar por esta razão, ou seja, por tudo aquilo que ele já falou nos capítulos anteriores. Por esta razão, ou seja, por conta de vocês, é que eu, o prisioneiro, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Havia de fato um abrir de coração, uma expressão de amor, porque ele não poderia deixar para lá, não está nem aí com a igreja, mas ele expressa aqui um amor delatado em seu coração acerca daquilo que ele se propôs a fazer. E a razão pela qual Paulo cita o verso 1, irmãos, está fundamentada na obra de Cristo. O fundamento, então, as ações de Cristo, os efeitos da morte, do sacrifício de Cristo, da ressurreição de Cristo, é que fez com que, então, ele agora começa a fundamentar nesta obra de Cristo o seu pensamento. E no seu mérito de Cristo em honrar ao Senhor Jesus, então, visualizando tudo isso que o Senhor fez, nesta missão que o próprio apóstolo Paulo recebeu, de poder então ser boca de Deus pregando para os gentios. Podemos ver de forma muito clara que há um contexto de vida do apóstolo Paulo, quando foi alcançado pelas intervenções de Cristo, para ser quem ele aqui foi, que ia sofrer pela causa do Evangelho, e o Senhor, de forma muito maravilhosa e espantosa, alcança o coração de Paulo para esta missão, e que ele aqui está executando a missão de poder então cumprir, levar da palavra de Deus, levar o evangelho para os gentios e formar assim um único povo. Lembremos então, irmãos, do caminho de Damasco, de todas as palavras que Deus disse a Ananias sobre Paulo. Ele é para mim um vaso
escolhido. E, queridos, ele estava anunciando as boas novas da graça, como os judeus admitiam, não é, a pregação, mas que com os gentios seriam, de fato, algo estranho, serem incluídos na família cristã. E o evangelho exatamente ele quebra tudo isso, essa dificuldade, não é? E a circuncisão deixa de ser algo físico para ser, de fato, algo do coração, como nós falamos na pregação de domingo passado. Mas, irmãos, Paulo outrora pregava que somente os judeus era povo. Observe que antes de Damasco, a situação era essa, ele achava que estava tudo correto. E ele de repente, então, ele se vê agora pregando uma outra palavra, uma outra mensagem, pregando agora o evangelho de Cristo, que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, que primeiro do grego, mas também dos gentios. E aí a sua pregação se modificava, e Paulo viu, irmãos, a sua sentença de prisão como uma medalha de honra. Paulo estava então disposto a sofrer por Cristo, sofrer por esta causa, de que outros então conhecessem a verdade. E eles acreditavam então que os sofrimentos do tempo presente, aquilo que ele estava vivendo, não era digno de comparação com a glória que seria então revelada. E, meus irmãos, tudo isso faz parte de uma contextualização e de convicções do seu coração. Quando ele diz então, sou prisioneiro de Cristo em favor de vocês, gentios, ele supõe então que os seus ouvintes tinham ouvido falar da dispensação, e esta dispensação de graça que ele cita aqui fala exatamente sobre mordomia, sobre o mordomo que ele era do Senhor para cumprir algo, para fazer algo, para se dar por algo. E esta mordomia, irmãos, não o fez ficar desanimado, nem deprimido, nem chateado. Paulo estava como um vitorioso, prisioneiro, humanamente falando, mas alguém que estava feliz, que animava as igrejas, que estava pronto, estava sabendo claramente o porquê de suas prisões, de poder então pregar alguma coisa. E agora a sua mensagem mudou completamente, deixou de perseguir agora os cristãos para agora ser defensor dos cristãos. E isso era algo inconcebível. Mas ele era cidadão romano, ele tinha suas prerrogativas de cidadão romano, mas ele estava vivendo então exatamente esta complexidade. Mas na cabeça dele havia algo claramente explicado, bem resolvido em seu coração. E, meus irmãos, nós podemos observar que ele sabia que estava sofrendo aquilo pela causa, pelos gentios, e que tanto amava que prendeu o seu coração naquele encontro com Jesus. No entanto, irmãos, ele não se identificava como uma pobre vítima infeliz das circunstâncias. O apóstolo Paulo, ele não se via em nenhum momento assim. Ele não se via cabisbaixo, ele não se via desanimado, porque estava sofrendo pela causa do evangelho. E aqui nós abrimos um parêntese. Qual o motivo das nossas tristezas? Qual o motivo então dos nossos desânimos? Observe, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele se desprendeu de tudo por uma causa tão profunda, que não negou até o fim. Ele foi assassinado por esta causa. A vida dele foi dedicada em mordomia a Cristo, em mordomia ao Senhor, pelo bem de um povo. Ele não mediu dificuldade nem circunstâncias. Na noite lá em Trode, quando ele tem a visão do varão macedônio, imediatamente, naquele momento, ele se levanta com os seus companheiros e vai para o destino que o Senhor havia determinado para cumprir a sua missão, para poder sofrer naquela prisão, para poder pregar ali para aquele carcereiro, para que tantos acontecimentos houvessem. E o apóstolo à noite cantava louvores ao Senhor naquela prisão enquanto o terremoto não chegava. E, meus irmãos, quando a gente para, isso nos constrange, pois esse é o homem preso, prisioneiro de Cristo. É este homem aqui. Observe, do verso 3 ao verso 7, nós temos uma porção um pouco maior, pois a palavra mistério apresenta-se, em nosso tempo. Então, observe que a palavra mistério no nosso tempo assume uma prerrogativa de algo esotérico, místico, algo complexo. E do verso 3 ao verso 7, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz: pois, segundo uma revelação
que me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. E esse mistério nós vamos entender, irmãos, ao lerem o que escrevi, poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Fala novamente sobre o mistério, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas pelo Espírito. O mistério é que os gentios são cordeiros. Esse é o mistério. O mistério é de que há um povo. O mistério é esse mistério aqui que ele relata a partir do verso 6, então, e que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo, co-participantes da promessa de Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim confiada, segundo a força operante do seu poder. E aqui, meus irmãos, ele fala exatamente sobre o cerne de tudo isso. Ele fala sobre o ponto alto, aquilo que o levou a viver tudo isso, que ele foi atender esse chamado, e assim ele se lança nesse chamado por conta desse mistério, irmãos. E infelizmente esse mistério, como nós falamos no nosso tempo, é algo místico, algo escondido, algo aquilo, né? Toma essa conotação, meus irmãos. Mas observe, queridos, que aquilo que o apóstolo fala sobre o mistério para a Bíblia, o mistério significa apenas uma verdade que foi revelada. E o apóstolo Paulo, ele foi o portador desta mensagem revelada, né? E como isso enche ele de alegria, mas que o homem, irmãos, ele nunca poderia ter conhecido se Deus não tivesse então assim revelado. E Paulo agora ele está explicando em detalhes o que esse mistério tem a ver, o que isso levou então a ele escrever para o povo, dentro deste efeito tão miraculoso do próprio Deus, em nesta revelação trazer estas verdades ocultas, mas agora que foi dada à igreja. E é a igreja, irmãos, através de Paulo, que os outros apóstolos em Cristo, assim, formando-se este colegiado, né, de tantos homens, profetas, que foram então usados por Deus, mas nele, agora sim, ele é o mensageiro deste mistério, de forma muito clara, sem nenhum tipo de véu na frente, mas as verdades que incluem os gentios agora como povo de Deus, como co-participantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. E meus irmãos, o final então do verso 7 nos chama a atenção para o que Paulo atribui unicamente ao poder de Deus, pois tudo isso aconteceu não por Paulo, ele é apenas um instrumento. Quem faz é o próprio Deus. E no final do verso 7 nos chama a atenção quando Paulo atribui unicamente ao poder de Deus por toda esta obra redentora que estabelece a sua igreja, composta por salvos, judeus e gentios, e o seu comprometimento para com toda esta difícil tarefa. Observe, irmãos, que quão grandioso foi o privilégio dado a Paulo para que ele pudesse ser este mensageiro, para poder ele agora revelar aquilo que foi dado por Deus ao povo, aos judeus e aos gentios, formando agora uma única sociedade. Amados irmãos, o verso 8 e o verso 9, quando ele então fala sobre o menor do povo, o menor entre os santos, observe que o verso 8, quando ele diz: a mim, menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Meus irmãos, isto não é falsa humildade. Se nós formos estudar toda a vida do apóstolo Paulo, em momento algum ele se gaba de qualquer coisa. Em momento algum nós vamos encontrar nenhum traço de orgulho próprio, de se gabar pelo trabalho que ele fez, por toda a sua vida dedicada. Em momento algum, antes pelo contrário, o apóstolo Paulo é esta figura que traz de forma muito clara o senhorio do Senhor sobre a sua vida, o quanto ínfimo é a importância da sua vida para uma missão tão grandiosa. E isto, irmãos, serve-nos de parâmetro para compreender que de fato o Senhor é quem faz, nós somos apenas instrumentos em suas mãos. E observe, irmãos, diante disso, Paulo sabia que precisava da graça de Deus,
tanto quanto qualquer pessoa que serve ao Senhor e que seguiu ao Senhor durante a sua trajetória de vida aqui. Porque Paulo, irmãos, ele compreendeu o Evangelho, a sua parte nele, o ponto de permanecer no alvo, mesmo em meio às provações. Porque o apóstolo Paulo, ele viveu muitos momentos difíceis em sua vida, mas ele fez isso entendendo que ele precisava cumprir isto, pois isto agradava a Deus, e isto era como um prêmio para ele, era como todo esforço empenhado nesta obra valeria a pena. Havia um povo que estava sendo abençoado pelas suas ações, e o apóstolo agora, a gente pode fazer aqui rapidamente uma lista dos sofrimentos do apóstolo Paulo. Ele viveu prisões, apedrejamento, naufrágio, falsidade de irmãos na sua caminhada, oposição, solidão, falta de dinheiro. Mas em momento nenhum nós podemos ver aqui o apóstolo Paulo questionando ou triste com qualquer dessas circunstâncias. Observe, irmãos, que ele sabia que fazia parte de algo muito maior, algo muito mais amplo, e isso lhe deu confiança e esperança em Cristo, de entender que a sua condução estava exatamente nesta dependência daquele que era maior sobre todas as coisas, assim como ele mesmo afirma no início da sua carta, que o Senhor está acima de todos, acima de tudo. Nesta condição, irmãos, encontrava-se o coração do apóstolo Paulo ao escrever esta carta, e a compreensão do Evangelho também, irmãos, nos dá confiança e esperança em nossas provações. Quero dizer a cada um dos irmãos aqui, e serve para todos nós, e eu me incluo nisso. Pertencemos, irmãos, a um Senhor que é detentor de todo o poder nos céus e na terra. Fazemos parte de uma mensagem transformadora e poderosa, que é o Evangelho do Senhor Jesus. O Evangelho, ele adentra no coração. O Evangelho transforma, o Evangelho modifica, o Evangelho quebra barreiras, o Evangelho perdoa, o Evangelho nos conduz a Cristo. O Evangelho é algo extremamente maravilhoso, dado pelo Senhor, pela sua palavra, pelos méritos de Cristo. E nós não podemos, irmãos, minimizar isso, minimizar qualquer tipo de adjetivação. Não, nós fazemos parte deste povo, desta nova sociedade em Cristo Jesus, pelo seu Evangelho. E nós não podemos, irmãos, medir esforços, medir nenhum tipo de esforço, para que nesta mordomia, assim como o apóstolo fez, possamos dar continuidade, nos empenhar, nos envolver na igreja, nos envolver nesta conjuntura espiritual de um povo que haverá de ser ajuntado durante os séculos, para que no dia final o Senhor Jesus venha buscar este povo para estar eternamente na glória com Ele. Assim, queridos, diante desta afirmativa, há uma citação de Paul Tripp, e ele escreveu dizendo sobre que nós vivemos para algo maior do que nós mesmos, e como foi inteligente esta afirmativa de Paul Tripp. Ele diz que há dentro de cada um de nós um desejo por algo mais, um desejo de fazer parte de algo maior, e aqui ele fala para crentes, logicamente, maior e mais profundo do que a nossa existência cotidiana, relativamente sem sentido, porque as coisas aqui, de fato, não há nenhum sentido nelas mesmas. E ele conclui: esse desejo de fazer parte de algo maior em nossa vida, isso é dado por Deus, e só Ele satisfaz o interior desesperado do homem. Queridos, como é maravilhoso vivermos este Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, Paulo se autodenomina o menor de todos os santos. Ele não está se referindo, irmãos, à sua capacidade ou o seu desejo de fazer um trabalho que ele não haveria competência ou de alguma forma. Ele está, irmãos, se referindo à sua indignidade de ser escolhido. Eu não sou digno de ser tão usado por Deus desta forma. É a ideia dele, a ideia de ser menor, de ser pequeno, de se achar que não, assim como outros homens. Moisés, por exemplo, Senhor, mande outro.
eu não sei falar, eu não tenho capacidade, quem sou eu para assim fazer? Observe que muitos homens, durante a trajetória bíblica, a narrativa das Escrituras, se comportaram desta mesma forma. Não foi batendo no peito e dizer, eu sou o cara, me coloque que eu vou fazer assim, fazer assim, fazer assim. Não. E isso, irmãos, nos traz de forma muito clara a tranquilidade do coração desses homens em serem usados por Deus nesta condição. Mas um dia, irmãos, Cristo, então, parou definitivamente a caminhada de Saulo anteriormente, e Cristo ainda o designa para esta tarefa, oposta àquilo que ele faria anteriormente. Corajoso ele foi de poder então ouvir a voz do Senhor, se render a esta voz e assumir agora esta missão tão grandiosa e seguir em frente, mesmo sabendo de todas as lutas que ele haveria de enfrentar. Cristo ainda, irmãos, assim, utilizando a vida dele como instrumento principal nesta divulgação de mensagem aos gentios. Paulo ficou maravilhado por esta tão grandiosa graça. Observe, irmãos, a progressão, então, desta autodescrição de Paulo quando ele escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 9. Ele diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Observe que ele reconhece, olha, eu fiz tanto mal à igreja e eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Mas o Senhor, irmãos, ele usa pessoas que não são. Ele usa pessoas que ninguém dá nada por ela. Deus, ele é especialista nisso. Utiliza quem quer que o seu propósito queira. O nosso Senhor, irmãos, é assim que ele trabalha. Em 1 Timóteo, escrevendo então a Timóteo, no capítulo 1, versos 15 e 16, esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se considerava assim. Ele se considerava como dependente, como humilhado, quebrantado. Que, Senhor, por que eu? Por quê? Mas Deus é soberano sobre todas as coisas e usa o seu povo conforme Ele quer. E Ele tem usado a vida dos irmãos aqui conforme Ele quer e continuará a usar a vida de vocês conforme Ele quer. Assim como hoje nós vamos nos despedir do pastor Vando e da sua esposa Alexandra, vai para uma missão grandiosa, assumir uma responsabilidade que eu tenho certeza que é muito maior do que qualquer um de nós aqui. Começar uma igreja do zero, sem conhecer ninguém, sem nenhum tipo de indicação, mas com o Senhor Jesus na frente. E é assim que o Senhor faz. O Senhor é quem capacita. É o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem faz, é quem usa os meios pelos meios para os fins que Ele mesmo quiser em seus propósitos. Cada texto, irmãos, Paulo enfatiza então duas verdades, a sua própria indignidade e a abundância da graça de Deus, que é tão expansiva. Mas, irmãos, o contraste entre essas duas verdades que nós lemos nesses dois textos que eu li, torna ainda mais notável o profundo sentimento residente no coração de Paulo, contribuindo então para o tamanho desprendimento de sua vida para as coisas terrenas que assim o Senhor estabeleceu para a vida dele. Então, quantos de nós, irmãos, teríamos de forma clara esta convicção de indignidade quanto ao amor de Deus que salva em Cristo? É um evangelho tão diferente esse que nós temos visto hoje. Quando se diz assim, dê uma chance para Jesus. Como assim uma chance para Jesus? Jesus não precisa de chance. Quem precisa de uma chance é o homem. É o contrário. Exatamente o contrário. E quão pequenos, irmãos, nós somos diante desta graça. Que poder nós temos sobre essa graça? Nenhum. De aceitação? De forma nenhuma. Não tem nem de longe. Porque o Senhor é tudo sobre todos. Ele assim faz. É Ele quem chama eficazmente. É Ele quem busca. É quem nos aproxima dEle pelos meios dEle. E não por nós. E esta verdade, irmão, precisa ser dita. Observe assim que os versos 10 e 12, 10 até o 12, nós passamos, irmãos, a fazer parte de algo enorme. A igreja de Deus que está
em construção, está se expandindo, está avançando. E os versos 10 a 12 diz isso. E isso para que agora, pela igreja, observe, irmãos, a importância da igreja, a importância do ajuntamento dos santos. Não estou falando de prédio, eu estou falando de povo, eu estou falando do povo de Deus, da igreja que se reúne. E isto para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nas regiões celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Verso 12: em Cristo temos ousadia e acesso a Deus com confiança mediante a fé nele. Observe, irmãos, que estas 3 palavras se destacam desses versos que nós lemos: sabedoria, propósito e confiança. Sabedoria, propósito e confiança são 3 palavras chaves aqui. E desta sabedoria, a multiforme sabedoria de Deus foi vislumbrada então pelos profetas antigos. Esta sabedoria tal qual dada pelo próprio Deus, mas que agora pela igreja o véu do mistério é removido e toda a mensagem é revelada, pois Cristo assim resultou no seu sacrifício na cruz. Observe, irmãos, que pela igreja este véu foi removido por Cristo, não é? Mas agora pela igreja o véu do ministério foi removido e a boa mensagem revelada, a sabedoria de Deus para a salvação é plenamente conhecida dos anjos, causando então admiração a esta sabedoria em criar a igreja para uma grande missão. Meus irmãos, que sabedoria extraordinária, que sabedoria, que ideia grandiosa. Alguns comentaristas reconhecem que é como se causasse espanto a ideia de Cristo criar agora um organismo vivo por aqueles alcançados, sendo assim a igreja, que foi então demonstrada, não é, por toda a sua criação em criar o homem, e assim a ideia de criar um povo para si, mas que em Cristo agora tudo se cumpre, né, daqueles apontamentos que eram apenas luzes a Cristo, e ele agora institui sua igreja e dá todas as garantias, a confiança, dá agora um propósito que fica claro para que a igreja assuma o seu papel. Irmãos, nós como igreja do Senhor precisamos ter consciência disso aqui. Precisamos ter consciência que nós não fazemos parte de um clube, não fazemos parte de qualquer um ajuntamento qualquer que no domingo se reúne socialmente. Não, nós nos ajuntamos semanalmente para exaltar e para cultuar ao dono da igreja, ao dono das nossas vidas, louvar a Ele e exaltar a Ele, e nos envolver com a igreja em todos os seus âmbitos, em todas as suas áreas de expansão e de trabalho que ela se propõe. Pois há, de fato, irmãos, aqui a palavra propósito de Deus, exatamente, é alcançar através de Cristo, e sem Ele nada do que havia feito se faria, se não fosse por Cristo, e onde pudessem então encontrar esperança. E meus irmãos, quem tem a única esperança é o próprio Deus para a vida do homem. E a igreja do Senhor é este meio, este veículo que ajunta-se então para especificamente compartilhar as Escrituras, aprender dela, poder ter esta vivência de irmãos que perpassa, não é, algo aparente e que se coloca como algo substancial e essencial dentro de uma vivência para a glória de Deus. Observe, irmãos, que isto é grandioso, é muito maior do que cada um de nós. No entanto, Jesus nomeia todos aqueles que se chega a um único corpo santo, falando como povo meu, que Ele é o Deus desse povo e esse povo é o povo dele. Queridos, Ele dá a todos esta grande comissão, que está em Mateus, pelas palavras do próprio Cristo: e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, ensinando. É a nossa missão. O pastor Wando vai viver isso na prática. Ele vai lá fazer discípulos de Cristo. Ele vai batizar, ele vai ensinar. Haverá ali uma porção, naquele lugar, uma porção do ajuntamento daqueles que o Senhor há de alcançar ali,
salvificamente. Nossa confiança, irmãos, que é a outra palavra aqui destacada nesta porção desses 3 versos, a nossa confiança está em Cristo, não em nós mesmos. Em momento nenhum o apóstolo Paulo disse: deixa comigo que eu resolvo. Não. Ele sempre esteve, irmãos, na retaguarda, sempre na condução, na orientação do Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo foi este servo que ele era aguerrido, ele era de fato ousado. Essa palavra ousadia que nós encontramos aqui é assim mesmo. Ele era ousado, alguém destemido, alguém aguerrido, que vivia dentro exatamente da vontade do Senhor, estabelecida ipsilíteres, como assim o Senhor ordenava. E meus irmãos, chegando-se então, conforme o texto disse, nesta confiança em ousadia a Deus em Cristo, estamos confiantes nesta fé. Agora é um segredo aberto que a vida não é acreditar em si mesmo, mas é acreditar, é confiar unicamente em Cristo. E isso está em baixa nos nossos dias. Não se tem mais, irmãos, a ideia de que nós precisamos nos achegar ao Senhor com esta confiança. Pelo contrário, queremos resolver da nossa forma, do nosso jeito, sem perceber nenhum tipo de movimentação do próprio Deus na história, naquilo que Ele quer para cada um de nós. E isto, irmãos, deve nos saltar aqui aos nossos olhos, ao entendimento de que é nesta confiança precisamos viver. Observe, queridos, que o verso 13, Paulo agora finaliza nesta porção. Finaliza então com um pedido que ele faz à igreja. Depois de todas essas afirmativas de tão profundas verdades e convicções, ele agora fala no verso 13, portanto, ou seja, diante de tudo que eu falei agora, eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas tribulações. Não desanimem, não fiquem desanimados nessas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Eu estou preso não é por outra coisa, é por vocês. É porque a minha mensagem agora é outra. A minha mensagem agora é que vocês agora são cordeiros. Agora, vocês agora fazem parte do povo de Deus. Vocês agora fazem parte deste povo que o Senhor escolheu para si. Por esta mensagem, eu estou preso. Não desanimem. E aí, queridos, Paulo faz este pedido banhado de encorajamento. Banhado de encorajamento, que eles, os gentios, continuassem animados. Tipo assim, aquilo que ele falou em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E quando ele escreveu a sua carta para os filipenses, ele estava preso também. Como é que alguém preso diz assim, fiquem alegres? Não fiquem tristes porque eu estou preso, não. Por conta de vocês, não. Alegrem-se. E isso, irmãos, é algo que eu penso. Nós precisamos, irmãos, nos alegrar mais no Senhor. Ser mais gratos ao Senhor. Parar de reclamar tanto. Parar de criar tanto detalhe, tanta coisa, tanto carocinho, tanto negocinho que atrapalha aqui. Irmãos, precisamos nos alegrar, irmãos. Precisamos nos achegar ao Senhor alegremente. Ah, porque aconteceu isso, porque o carro, porque a telha, porque vazou, porque a torneira. Meus irmãos, existe uma coisa grandiosa que é muito maior do que cada um de nós. Existem coisas que até nos envergonha quando nós paramos e perdemos tanto tempo em vez de estarmos alegres no Senhor. Estamos questionando coisas, chateados, e ainda existem conselheiros por aí afora, dizem assim, você tem todo o direito de se chatear com Deus. Eu fico pensando, precisa ler isso aqui. Precisa ler as Escrituras para explicar o que é que acontece com essas questões aqui. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse, eu não tenho nada por precioso, nada, estou preso aqui, mas eu quero que vocês fiquem alegres. Fiquem contentes. Transbordem de alegria. Não sejam as minhas tribulações motivo de desânimo, pelo contrário, sigam em frente e tenham isso como motivo de honra. Queridos, glória a Deus, que o nosso
Assim eles poderiam dizer: o nosso pastor está preso. Glória a Deus, porque ele está preso. Porque ele está preso por causa do evangelho que nos alcançou e nos abençoou. Assim eles eram para dizer, e não ficarem entristecidos. Paulo, irmãos, dá uma extravagante demonstração de sua alegria ao fazer parte dos propósitos de Deus, quando ele diz: quem sou eu? O menor dos santos, para fazer uma coisa dessa aqui. E meus irmãos, assim, o apóstolo Paulo estava pronto para sofrer, consciente de que o que ele estava fazendo era por algo muito, muito maior do que ele, em ajuntar um povo santo para o Senhor nos seus propósitos soberanos. Observe, irmãos, que, para concluir, a carta aos Efésios contém muito para nos encorajar e também para nos desafiar. A carta aos Efésios, irmãos, de forma muito clara, sobre a nossa fé, a nossa esperança, nós como igreja do Senhor, à medida que nós continuamos a nos reunir, diante de todo esse contexto em que vivemos hoje aqui na nossa geração, no nosso tempo, nossa visão, irmãos, precisa estar delatada quanto a essas questões de encorajamento, pois muitos têm se esfriado na caminhada, às vezes até frequentes à igreja, mas estão frios na fé, estão frios quanto às verdades que são ditas, reveladas na Escritura, de que nós somos um povo que fomos comprados por preço de sangue e que uma morada eterna nos aguarda com toda esta confiança, com toda esta segurança. Observe, queridos, que Paulo ele era prisioneiro de Cristo e nós também somos. Não existe estar em Cristo e estar preso, estar solto. Não, nós estamos presos em Cristo. Ele nos prendeu nele, ou seja, faz parte de todo esse entendimento. Quando ele diz: eu, prisioneiro de Cristo, nós também somos prisioneiros de Cristo. Diferente disso, irmãos, éramos presos no pecado, no império das trevas. Mas foi Cristo que nos transportou para agora estarmos presos a Cristo. E isto, irmãos, precisamos entender isso. Não existe coluna do meio, ou se é prisioneiro do império das trevas, ou somos prisioneiros de Cristo. E este entendimento precisa estar muito claro nas nossas mentes. E fora de Cristo, irmãos, o restante então é uma prisão terrível. Paulo então, irmãos, deu exemplo de desprendimento da posição de apóstolo, considerando o menor, como é raro isso hoje em dia. É mais comum o contrário, é mais comum a busca por um status visivelmente humano. A maioria de nós, irmãos, vive com pouca ou nenhuma consciência do drama que acontece ao nosso redor. Nossas vidas e a igreja têm um significado, irmãos, extraordinário quanto a isso. O seu presente pode parecer pequeno, e aqui eu falo para cada um de nós. De repente, nós achamos que nossa vida pode parecer algo ínfimo ou insignificante, mas não. Faz parte, irmãos, de algo muito maior que Deus está fazendo no mundo. Quando nós paramos para olhar para a nossa família, por exemplo, o Senhor nos constituiu casados, né, aqueles que já têm filhos, aqueles que não têm, mas têm o cônjuge. Nós temos um ministério para cuidar. Nós temos filhos para educar em Cristo, na palavra. E isso já é muita coisa. Já é bem desafiador. Nos nossos dias é uma luta, é uma dificuldade. Porque as oposições àquilo que nós fomos chamados a fazer são grandiosas. E se nós não tivermos firmados na palavra, conscientes e arraigados e presos em Cristo, desta forma, muitas dificuldades nós vamos ter. E meus irmãos, nunca pense que Deus não pode usar a sua vida. Com toda franqueza, irmãos, nós podemos dizer, o poder de Deus, ele vai muito mais além, é muito mais abrangente.
E como você pode então participar de tudo isso? Como é que nós podemos? Vai muito mais fundo, irmãos. O Evangelho é este poder soberano, grandioso, que vai além. Nós precisamos, irmãos, compreender e que há uma profundidade e que há de fato um envolvimento das nossas vidas em, por exemplo, uma comunidade cristã como essa. E nisto, irmãos, há uma missão sobre nós. Há uma missão nas nossas vidas. Deveríamos, irmãos, pregar esta carta. Deveríamos, então, compreender que não é um pedaço de papel. Deveríamos meditar mais na carta aos Efésios. Lentamente, verso por verso, compreendendo tudo isso. E entender que fazemos parte de um novo DNA. O DNA do povo de Deus, de Cristo. Junte-se a esta igreja. Você que faz parte desta igreja. Envolva-se mais. Esteja mais disponível. Se você está, de fato, envolvido com um compromisso mais sério com a igreja, perceba que isto é bênção de Deus na sua vida, por pequena que seja aquilo que o Senhor colocou em sua mão. Observe que nesta conjuntura, queremos então que você se identifique, não é, com esta expressão de dizer assim: eu faço parte da igreja, eu estou dentro, estou pronto, disponível para fazer aquilo que o Senhor quiser. Temos orado, irmãos, orados por estas razões, mas orado também para que Deus levante um segundo casal para assumir o campo missionário na cidade vizinha à cidade Imaculada. Estamos orando. Desafio grande, extremado, mas estamos confiantes, não é? Que Deus vai levantar um casal aqui para ir. Você deveria acreditar, irmãos, e eu acredito claramente que nós fazemos parte de algo muito maior. Você e eu, nós estamos aqui juntos. Não é porque nós somos especiais. Não é porque nós somos os improváveis mesmo. Aqueles que o Senhor olhou para nós e disse: o que é que eu posso ver aqui nesta pessoa? Nada, mas eu amei e quero e trago para perto de mim. Observe, irmãos, que de onde nós viemos, onde nós estamos e para onde vamos, são perguntas importantes. E para isso, muitos entram em parafuso de querer agora compreender de onde eu vim, por que eu estou vivendo isso e para onde é que eu vou, o que é que vai ser da minha vida aqui para frente, como é que vai ser. E, meus irmãos, eu quero dizer a você que há um plano de Deus estabelecido, com propósitos na vida de cada um de nós. Fica tranquilo. Em Cristo nós temos segurança, esperança. Em Cristo nós temos a segurança de que Ele está cuidando dos detalhes de todas as coisas. Precisamos entender, irmãos, que individualmente nós estamos envolvidos em um plano redentor, que Ele mesmo estabeleceu na figura do seu Filho, na pessoa do seu Filho Jesus. E nós hoje não somos ninguém, não. Nós somos filhos, cordeiros do Senhor Jesus. E, meus irmãos, o que é então a igreja? Não é um clube, como nós falamos, não é uma associação. Embora tenha suas funções comunitárias, é bem verdade, projetos e tantas ações que nós podemos fazer e nos envolver. A igreja, irmãos, está no centro do plano secreto de Deus, que foi assim revelado. Ele une os povos distintos, une-nos pela fé. E nós precisamos estar lembrados disso. O que nos une não é sangue, o que nos une é fé. O que nos une é o que está em nós. O que nos une é o Senhor Jesus. Ele assim quis e assim fez. A igreja, então, irmãos, assume isso. Você, então, tem certeza que faz parte deste povo? Que foi reservado, separado pelo próprio Senhor? E aqui, nós podemos, irmãos, fazer um autoexame e com sinceridade buscar as evidências de um novo nascimento. Nós somos novos nascidos de verdade? Ou precisamos buscar misericórdia aos pés do Senhor? E aqui vai um recado para pré-adolescentes, adolescentes e até jovens. Criados na igreja, que vêm aos cultos, que estão aqui,
vocês precisam de ter uma conversa com Deus um dia, sem papai e mamãe no meio. Ok? Precisam. Filho de crente não é crente. Filho de pastor não é crente. Até que o Senhor o alcance salvificamente. E instruímos, ensinamos nesta direção. E precisamos entender que os nossos filhos devem ser alvos das nossas orações. Os nossos filhos precisam ser pastoreados por nós, pais que aqui estamos. E isto é algo extremamente importante para todos nós. E por fim, irmãos, que nós possamos, queridos, estar aqui com pertencimento no coração, claro. E eu queria, irmãos, despertar a cada um de nós. Nós não nos contentemos apenas com um encontro dominical à noite. Deixamos de usufruir de tantas coisas boas. Tem gente que não se encontra conosco até domingo que vem. É claro que se há razões para isso, né? Claro, a gente entende. Mas ficar ausente em uma semana inteira, irmãos, nos contentar apenas com o domingo à noite, é muito pouco para a gente viver a comunhão dos santos, para poder estar juntos, mais próximos, no nosso contexto aqui, desta igreja. É claro que para contextos em metrópoles maiores, cidades grandes, né, há uma dificuldade de locomoção, enfim, a gente entende tudo isso. Mas precisamos, irmãos, colocar mais isso em prática na nossa vida. Que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus possa abençoar a sua vida com esta palavra e sermos despertados e encorajados a viver, então, estes âmbitos que nos envolvem como igreja do Senhor. Amém?